esse início de trabalho, eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. E sempre lembrando assim, né, que o nosso trabalho é uma aula e que uma aula é muitos minutos. Então a pessoa precisa de lembrar assim que ela precisa de dedicar um tempo para assistir a aula. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o direito dos filhos em relação aos pais. É bem importante assim, porque o filho não é só para fazer as coisas sociais. O filho é para fazer o trabalho também. Se esse trabalho que o filho faz precisa de uma outra pessoa fazê-lo e essa outra pessoa será remunerada, então precisa também de remunerar o filho. E é bom o filho ir aprendendo assim, que ele tem que emancipar, sair da casa do pai, manter-se. O filho, quando os pais têm pensamentos bons, sempre vêm filhos agradáveis. Então os pais ficam felizes e aquele filho vai crescendo e é motivo de alegria. Se acontecer dos pais descuidarem e permitir que esse casal recebeu influência, então esse filho vem com a influência daquele que influiu, o conhecido ou outras pessoas, ou ambiente de trabalho. Então normalmente esse filho vem com limitação em relação ao casal. Então cada um de nós tem que lembrar assim, que trazer filhos, precisaríamos de aprender a conhecer muitas coisas. Quer dizer que quando um corpo está no período de formação, então já constrói com a matéria fina fios. Aquelas almas que se encontram na matéria fina têm vontade de vir para a matéria grosseira para fazer o resgate dos seus karmas. Então, se aquele casal descuida, vai vir filhos com tendências que não são boas. Isso nós podemos lembrar assim que existe aquele termo de pais bons, ovelhas negras. O que existe é que a pessoa, para trazer filhos, precisa de conhecer as leis que o Criador instituiu, para que ela possa ficar mais ligada às informações, ter possibilidade de trazer filhos que tenha a mesma afinidade. Não tem hereditariedade espiritual, o que tem são afinidades. Então, aquela condição assim de hereditariedade espiritual não tem, mas afinidades. Então nós tínhamos que ter esse cuidado assim. E também aquela expressão que muitos filhos usam, que ele não pediu para vir na matéria grosseira. Foram os seus pais que o trouxeram e que agora os seus pais são responsáveis. Essa fala sempre existiu, mas existe uma coisa bem importante assim. Todos nós nos encontramos na matéria grosseira porque pedimos ou porque fomos obrigados a vir por transgressões às leis que transgredimos do Criador num período anterior. Então agora nós estamos aqui para fazer os resgates. E é bom a pessoa ir lembrando assim que para conhecimento de sobrevivência na matéria grosseira existem muitas maneiras, muitas informações, muitos cursos. Mas para sobreviver com os nossos anseios é diferente. Então, quando a pessoa tem costumes que não prejudicam a saúde, ela vai vendo aquilo que ela precisa para ela mesma. Porque todas as conquistas que nós fazemos de dentro de nós, nós vamos observando assim que muitas vezes não temos como fazer um relato, porque o outro que vai ouvir o relato não entenderia aquilo que nós estamos vivenciando. Então, quando se fala que a pessoa tem limitação, que ela tem depressão, que ela tem mais outras coisas, e quando é novo, esse anseio que existe, a pessoa normalmente gasta esse anseio usando demais o corpo, em excesso de esporte, em excesso de atividade. Mas quando a pessoa já se encontra mais amadurecida, com mais idade, esse anseio continua. Então, aquela naturalidade de mantermos lúcido
para ver o que está ocasionando esse anseio. É isso que nós precisaríamos de entender, porque nós sempre estamos procurando algo fora de nós. Mudança de ambiente, mudando de trabalho, indo a determinadas localidades, a fazer passeio, mas nós tínhamos que trabalhar dentro de nós aquilo que nos impulsiona a ter esse anseio. Então, aquela condição bem importante assim, né? Não é trabalhar no anseio, mas o que está ocasionando o anseio. A mesma coisa quando a pessoa tem uma dor. Então, não é trabalhar na dor, mas o que é que está fazendo a dor. Fica bem fácil assim de quando a pessoa coloca um sapato no pé e esse sapato está incomodando. E a pessoa não pode tirar aquele sapato, então ela vai observando assim que dói o pé, depois dói a perna, depois dói o joelho, dói as costas, porque a pessoa mudou o jeito de caminhar. E quando a pessoa tira o sapato que ela volta para a moradia, ela vai notando que vai diminuindo aquelas irradiações que estavam incomodando até chegar no pé. Então, na nossa vida diária, nos nossos movimentos internos, nós tínhamos que fazer esse trabalho. E observando assim que muitos termos que nós conhecemos, que dá-se o nome de parentes, que muitos falam assim de fio sanguíneo, não temos parentescos, pois se nem os nossos pais temos hereditariedade com eles, viemos naquela moradia pela afinidade que tivemos com aqueles pais. Se foram eles que construíram os fios de ligação, possibilitando a alma entrar naquele corpo através dos fios de ligação que foram construídos para que tivesse essa ponte. Sem essa ponte não seria possível a alma habitar aquele corpo. O direito dos filhos em relação aos pais. Então essa naturalidade assim que nós tínhamos que trabalhar, de observar assim que muitas vezes durante a vida nós encontramos pessoas que nós temos uma afinidade mais forte com aquela pessoa do que com os habitantes da moradia que nós fomos criados. Então quer dizer assim, se existe essa ligação, existe porque também uma ligação já foi feita em épocas anteriores. Para habitarmos aquela moradia, quer dizer que quando surgiu a oportunidade de ter um nascimento, então ficamos nas proximidades daquela moradia. Os fios foram sendo construídos, então aquela alma que se encontrava mais próxima daquele corpo que estava sendo formado é que pôde habitar aquele corpinho. Então a nossa vida ela é bem marcante assim. Então aquela condição bem simples assim que a gente vai observando, se a pessoa observa, os pais não são dono daquele filho. Isso fica bem fácil assim da gente observar das pessoas que vêm e que vieram de outras localidades. Ficaram naquela moradia até um tempo. E muitas vezes, quando noticia que vai para uma determinada localidade, não noticia para todos os elementos daquela moradia, fala com um ou com outro. Então quer dizer assim, esses fios de ligação existem, mas não existem, porque eles são rompidos quase que imediatamente quando uma pessoa tem interesse em cuidar da sua perspectiva de vida. Então, o caso de primos, de tias, não existem. E fica bem fácil assim da gente observar no caso de tias. As tias normalmente são provedoras, cuidadoras. Então cuida daquela criança, dá para aquela criança aquilo que aquela criança está precisando. As vestes, ou passeio, ou coisas similares. Mas se a criança cresce e começa a cuidar da vida dela, ela larga essa tia. Isso é bem interessante assim. Depois, na fase que não precisa mais daquela tia, nem vê aquela tia. Então quer dizer que esse grau de parentesco foram inventados. E também aquela condição assim bem importante, né? Os filhos não têm direito à herança dos pais. Os pais possibilitaram um alojamento para um período para aquele filho. No período seguinte, aquele filho tem que cuidar da sua vida.
E quando ele determina cuidar da sua vida, é aquela condição bem importante. Ele só noticia que vai tomar aquela decisão, que vai tomar aquela direção. E toma aquela direção. Esses parentescos existem quando tem um interesse, que é o caso da tia, de colaborar, mas aquele que recebeu a colaboração, assim que ele emancipa, ele não vê mais aquela tia. E muitas vezes ela passa a ser um incômodo. Então, emancipar. Então, aquela condição bem importante assim, né? Na moradia, se aquele filho executa uma função, que quando ele para de executar aquela função, é necessário que uma outra pessoa executa aquela função. Então, esse filho precisa de ser remunerado. Porque se uma pessoa de fora vai ser remunerada, esse filho então tem que ser remunerado. Que é aquela condição bem importante assim, de poder esse filho ter a condição de fazer a fase seguinte da sua vida. Então a relação dos filhos com relação aos pais é o mesmo procedimento. Os filhos são de afetos, de simpatia. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que a criança, quando ela chega naquela moradia, quando foi feita a ligação correta, ela já chega naquela moradia trazendo uma alegria. E depois a gente vai confirmando assim, tudo que faz para aquela criança, aquele corpinho, normalmente aquela criança, o jeito que ela procede, o adulto fica feliz de receber aquele jeito, um sorriso, uma maneira. Então toda época nós temos essa coisa boa. Depois, quando a criança é orientada direito, porque muitas vezes o adulto não orienta aquela criança. Ele já se encontra envolto com muitas limitações e também não orienta. Mas quando tem uma orientação, tem um equilíbrio, aquela criança corresponde. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que nosso amor não pode ser somente de conceder, porque é comum ouvir um adulto falar assim, ele não me ouve, tudo que eu falo para ele, ele não me ouve. Mas acontece que esse adulto vai deixando a criança ter comportamentos que não são bons, depois ele satura. Em vez dele ir organizando aquela criança para cada ato que aquela criança está fazendo, ele orientando e depois ele deixa acumular. Mas a criança não teve a memória anterior. Se a gente observa aquele adestrador, cada ato que o cão faz, se está de acordo, o adestrador o presenteia. Então, quando a criança é orientada direito, ela tem esse mesmo procedimento. Ela passa a perguntar, ela passa a pedir. Se ela não é orientada, e se o adulto não vai alinhando aquela criança, depois o adulto tem aquele termo assim, né? Que a criança dá muito trabalho e que o adulto fica irritado com aquela criança. Mas ele foi acumulando os comportamentos que a criança não podia ter. E como ele prontificou em trazer aquela criança, então ele é responsável por ela, que é bem interessante, porque se a criança machuca, o adulto tem uma dor dentro dele. Porque ele teve um descuido e aquela criança agora tem uma consequência. Isso que nós precisaríamos de trabalhar dentro de nós, com essa naturalidade, com essa maneira que nós precisaríamos de ter para nos alinharmos. Não é somente ter a criança, não é somente o casal ter filhos, e tem muitas outras referências assim, né? Então, tem que ter muitos conhecimentos. A criança muitas vezes tem a barriga doída, a barriga estufada, não faz cocô, o procedimento para aquela criança fazer o cocô, o procedimento para aquela criança dormir a noite inteira não ser um problema, porque é comum ouvir o adulto falar que acordou tantas vezes. Só que de fato acordou mesmo. Só que muitas vezes também a criança volta a dormir e o adulto não volta. No outro dia o adulto está cansado. O procedimento para aquela criança não acordar à noite.
Então, temos que ter muitos conhecimentos, não é só trazer a criança. Então, se fizeram a ligação correta e se tem os conhecimentos, então aquele espírito que está habitando aquele corpinho é uma satisfação para aqueles com quem ele tem a oportunidade de conviver. Porque com o equilíbrio existe a harmonia e existe a gratidão. De uma maneira geral, a criança ela traz alegria para aqueles daquela moradia, ela traz uma força para arrumar o espaço dela dentro daquela moradia e ela traz uma alegria para aqueles conhecidos dos seus pais. E é bom o adulto saber assim, né, do jeito que ele saiu da casa do pai dele, dos pais, essa criança também sairá. Então, a criança não é de posse do adulto. Se o adulto trabalha assim, então fica um equilíbrio. Então ele vai formar aquela criança para a vida. É isso que nós precisaríamos de entender, porque já veio com o primeiro mandamento. Então, quando um adulto fala que aquela criança é tudo para ele e que ele possibilita tudo para aquela criança, ele está distante do primeiro mandamento, porque ele colocou essa criança como se fosse o mais importante da sua vida. Mas o mais importante é o primeiro mandamento. Veio antes. É isso que nós precisaríamos de entender. Então aquela criança sempre terá o limite dela, porque aquele adulto tem a perspectiva dele para a sua vida interna. E é bem interessante, porque muitas vezes eu falo para o adulto estudar, quando a criança já está na fase de estudar, ele estudar e põe a criança perto dele estudando. Então a criança vai assimilando aquele comportamento bom daquele adulto, o alimento correto, que é bem interessante, porque muitas vezes o adulto está mudando a alimentação dele, porque recebeu uma informação, com aquela informação melhor, de alimentos melhores, ele come. E a criança já com um determinado tamanho, fala que não quer aquilo. Mas a satisfação que o adulto está comendo, a criança disse de imediato que não queria, o adulto continuou com o procedimento dele. No outro dia, quando o adulto está preparando esse tipo de alimento, a criança pede. Que nós temos a possibilidade de receber a informação e dessa maneira de receber essa informação, transmitir a informação de uma maneira correta, que é o caso do alimento correto que aquela criança viu da satisfação do adulto ingerir aquele alimento. No outro dia ele pede igual. Então a nossa vida teria que ser assim, transmitir de uma maneira agradável para aqueles com quem nós convivemos, não só dentro da moradia, mas fora da moradia também. Essa é a importância de um espírito humano na matéria grosseira. Poder ter um comportamento, uma fala, que aquele que está vendo do comportamento da fala tem uma melhora e passa a ter uma conduta melhor também. Só podemos voltar para a pátria do espírito se nós cumprirmos direito os deveres que nós prontificamos em ter. Então, uma pessoa prontificou em trazer um filho, então ela tem que ter os conhecimentos. Então, o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa condição de ver aquilo que precisa para a minha vida e de ver aquilo que eu preciso para a vida daquele que eu tenho a responsabilidade. O direito dos filhos em relação aos pais, nós sabemos assim que filho não tem direito nenhum, porque se aquele pai não tem nenhum recurso financeiro, o filho passou a ter um tipo de trabalho que possibilitou que tivesse um recurso financeiro melhor do que o do pai, então está defasado. Então agora ele que vai ter as coisas para o pai dele? Não, é indivíduo. Então somente aqueles pais que colocaram os filhos na frente, que colocaram o primeiro mandamento depois do filho, é que trabalham assim. Esse termo que todos usam, falam assim, que eu possibilito tudo para o meu filho. Então muitos usam esse termo. Se ele possibilita tudo, então o primeiro mandamento é depois. Então não dá certo, que é aquela condição bem grave assim, né?
da pessoa no futuro ficar sem saúde e também perder a consideração dos seus descendentes. E também perde a consideração dos ascendentes, se ainda tem ascendentes. Porque é comum um mais velho falar que esse procedimento não está correto. Então, o direito dos filhos em relação aos pais. Esse é o cuidado que nós precisaríamos de ter, né? Que os filhos não têm direito nenhum. Os filhos são hóspedes naquela casa que eles nasceram. E para trazer filhos bons, aquela condição bem importante, né? Do tipo de oração que está sendo feito, para diminuir as coisas ruins, as coisas que não servem, e fortalecer as coisas que servem. Então, aquela chamada educação pré-natal não tem significação, mas trabalhar de maneiras que possibilita melhorar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ser, para que possamos influir no espírito que está fazendo a ligação para habitar o corpo de matéria grosseira que está sendo formado. Então, quer dizer assim, pensamentos bons. Aí então tem a possibilidade de influir na vida daquele que vai habitar aquele corpo. Então, as informações que nós recebemos, nós tínhamos que aprender a trabalhar com essas informações. Porque quando um jovem quer prestar um concurso, ou aquele mais envelhecido que quer prestar um concurso, ele procura saber o que é que vai ser pedido naquele teste para fazer o concurso. Então ele procura ficar ciente daquelas informações. Para a nossa vida, para trazermos filhos para essa terra, teríamos que fazer esse mesmo trabalho, de ver a necessidade que aquele corpinho tem, de ver qual é o procedimento de trazer filhos ligado à luz, porque dificilmente ouvimos falar assim, que essa criança é de Deus, é assim que se fala, essa criança é de Deus, porque ela é muito boa, mas falar assim que essa criança é um problema. Então, se a criança é um problema, ela recebeu influência que possibilitou que construísse o fio de ligação com espíritos sobrecarregados de karma. Então, quer dizer assim, esse espírito, devido ao fato das influências que possibilitou que ele habitasse esse corpo, mas se estivéssemos fazendo ligação com a luz, com os ensinos do livro Na Luz da Verdade, habitaria um espírito naquele corpinho que seria uma satisfação para aquele casal. Então, toda época, nós tínhamos que ter esse cuidado na nossa vida diária, do procedimento que nós precisamos de ter e a maneira que nós precisaríamos de ter. Porque para a vida de sobrevivência do corpo de matéria grosseira, nós procuramos nos adequar. Então, em todas as profissões, as pessoas adequaram naqueles conhecimentos para a sobrevivência do seu corpo de matéria grosseira. Não é suficiente, porque dentro de nós tem valores muito mais profundos. Se fala-se de uma saudade, de uma tristeza, é muito mais profundo do que somente sobreviver com o corpo de matéria grosseira. Então, o procedimento de conhecer esse processo que existe dentro de cada um, de ver o que está fazendo ter a saudade, porque muitos e muitos voltam naquela localidade e ele vê que não é naquela localidade, que aquela localidade antes era uma imagem fantasiosa que existia dentro dele. A saudade que normalmente cada espírito humano tem é de voltar para a pátria do espírito. É isso que nós precisaríamos de entender. E para voltarmos, é aquela condição bem importante. Para fazer aquele concurso, a pessoa procurou ter o conhecimento do material que ia cair naquele concurso. Para voltarmos para a pátria do espírito, é o conhecimento dos ensinos, que é aquela condição bem importante que tem uma parte dos ensinos que Jesus fala que ele não veio contestar, ele veio confirmar. Quer dizer assim que os 10 mandamentos se encontram vivo no nosso dia a dia. Quer dizer, se a pessoa coloca o primeiro mandamento em primeiro lugar, dentro da moradia já fica mais equilibrado, porque o filho vê que ele tem uma importância relativa. E é bom a pessoa ir lembrando assim, né? Porque normalmente
O normal é não colocar o primeiro mandamento em primeiro lugar, é colocar os filhos. Mas tem que primeiro colocar o primeiro mandamento, depois colocar a companheira, depois colocar as outras coisas. No caso da companheira, colocar o companheiro em primeiro lugar, depois as outras coisas. Esse equilíbrio, porque se coloca o filho, então o que acontece? Como ele é um hóspede, ele pode ir embora amanhã. Então todo aquele apoio, toda aquela atenção que foi dada para aquele filho não teve mais valor. Então aquela condição bem grave assim que nós ouvimos, que agora a moradia ficou sem vida. Agora está errado, porque se a pessoa estivesse valorizando o ambiente em que ela tem, então esse filho também vai aprender a valorizar o ambiente em que ele vier a ocupar no futuro seguinte. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando esse equilíbrio, essa maneira boa de perceber como é que nós precisamos de viver a maneira correta. É isso que cada um tem que entender. E toda época tem que lembrar que temos que fazer esforço de viver corretamente. Então, aquela condição bem importante assim, né? O direito dos filhos em relação aos pais. Os filhos são hóspedes. Aqueles pais estão possibilitando que ele tenha o desenvolvimento e possibilitando a condição para que ele venha sobreviver na vida para a manutenção do seu corpo. E os pais podem dar tudo de presente para os filhos. E é bom a pessoa ir lembrando assim, porque pode dar de presente não quer dizer que tenha que doar as coisas para os filhos. Ele pode colaborar. E se um filho presta serviço dentro da moradia, não serviços sociais, mas serviços físicos, e quando esse para de executar essas funções, precisa de contratar uma pessoa para fazer essas funções. Então o que acontece? Esse filho precisa de ser remunerado. Aquela condição bem importante assim, né? Que num lar que está tendo possibilidade de ter uma gestação, os espíritos que se encontram na matéria fina ficam naquelas proximidades. A condição de vir espíritos bons para habitar naquele lar tem que a pessoa ficar ligada à luz. Aquela condição de festas, de passeios, recebe muitas influências e está sujeito a vir espíritos que vai trazer desarmonia para aqueles o resto da vida. Porque um filho dura 50 anos, dura 60 anos. Então quer dizer assim, se traz um filho bom, ligado à luz, então tem que fazer um trabalho antes do sistema de oração para diminuir as coisas que não são boas e fortalecer as coisas que são nobres. A vida, a pessoa é que vai caminhando e vai fazendo aquilo que ela julga que vai ser bom para ela. Então, toda época, cada um tem que lembrar assim, tendo as informações. Então, se manter um relacionamento descuidado, então está sujeito a ter problemas o resto da vida. É isso que nós precisaríamos de entender. Então, com as informações corretas, então nós não podemos ter qualquer relacionamento, porque nós sabemos assim que as influências é a vida toda. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição de ir percebendo o que vai ser bom para a nossa vida. O direito dos filhos em relação aos pais, os filhos não têm esse direito e os filhos é um hóspede naquela casa. Então a emancipação. O filho precisa de liberar os pais o quanto antes. Estuda o livro Na Luz da Verdade.